Vejam como este cara esperto construiu uma espécie de máquina infernal para se vingar de seus vizinhos barulhentos, que o incomodavam de manhã à noite. Um grande martelo de carpinteiro, uma tábua e um servomotor, e pronto. Esta máquina improvisada por seu inventor fará seu trabalho enquanto ainda tiver gás, e não vai parar de martelar na parede dos vizinhos, dando a eles o gosto do seu próprio remédio. Doce vingança, não é? Bem, se você quer ver ainda mais doce vingança por aqui, assista o vídeo até o final. Hoje vamos te mostrar 20 histórias mais engraçadas de vinganças de vizinhos. Vamos lá. Luta de cercas. Todos vocês conheceram um vizinho que gosta de bisbilhotar e checar tudo na vizinhança, chegando ao ponto de denunciá-lo às autoridades por perturbar a paz, quando tudo o que vocês estavam fazendo era assistir um filme na TV com um volume um pouco acima do normal. Esse é o tipo de vizinho que você vai ver nesta sequência de Newton County, na Geórgia, Estados Unidos. Donna Yopal é uma corajosa moradora que só queria um pouco de privacidade quando decidiu colocar a sua cerca no quintal. Ela queria proteger o seu pequeno santuário familiar de olhares curiosos, especialmente porque, como qualquer americano que se preze, ela adora fazer churrascos em seu quintal. Mas foi preciso que o casal que mora ao lado de sua casa colocasse o pé no chão e obrigasse Donna a encurtar a sua cerca. Esses vizinhos chegaram ao ponto de invocar uma antiga lei municipal que estipula que as cercas devem ter o tamanho certo. A pobre Donna, que tinha pago uma fortuna para ter a sua cerca erguida, teve que encurtá-la novamente, incorrendo em despesas adicionais que ela poderia ter feito sem ela. Entretanto, Donna tinha uma agradável surpresa reservada para seus vizinhos indiscretos, pois enquanto ela estava encurtando sua cerca, ela também pensou em pintá-la novamente, usando cores não convencionais para uma cerca. E aqui está o resultado, uma linda cerca com muitas cores, longe do cinza padrão que esperamos ver neste tipo de bairro. O vendedor até mesmo ofereceu uma garantia de 20 anos sobre a tinta, o que significa que seus vizinhos poderão desfrutar deste espetáculo colorido por muito tempo. Um milionário furioso. Os anglo-saxões estão realmente acostumados a brigar em cercas de jardim. Deve até ser um esporte nacional nessas partes. Nesta divertida sequência, que chega até nós da Grã-Bretanha, você pode ver um homem destruindo a cerca do seu vizinho em um ataque de raiva. Tenho certeza que você quer saber o que está acontecendo, não é? Por que ele está atacando essa cerca de madeira? Bom, o homem que você vê nas fotos quebrando a cerca é Graham Wilden, um velho milionário de Bentley que construiu para si mesmo um gigantesco centro pessoal de lazer e recreação em seu próprio quintal. E é justo dizer que o velho Graham não se poupa meios, pois seu centro pessoal possui uma grande pista de boliche de 2 pistas, um cinema de 16 lugares, quadras de squash, um cassino privado e até mesmo um bar. Mas esta enorme extensão da sua propriedade não foi realmente do agrado de todos. Alguns vizinhos, zangados ou invejosos, decidiram denunciá-los às autoridades municipais, alegando que ele não tinha licença de construção. O milionário teve que ir à corte para evitar perder o seu centro de lazer. Isso nos leva de volta a essas divertidas fotos, nos quais o vemos desabafando a sua raiva contra a cerca dos seus vizinhos, os mesmos que têm arruinado sua vida e que finalmente o fizeram perder a sua cabeça. Estacionamento. As vagas de estacionamento privado são frequentemente a causa de brigas entre vizinhos, porque alguns deles pensam que podem fazer o que quiserem. Essas pessoas irritantes não hesitarão por um segundo em ocupar o seu lugar de estacionamento, mesmo que seu nome esteja claramente marcado nele. Vamos imaginar que você precisa do seu carro para trabalhar ou para ir em algum lugar e você descobre que algum idiota está bloqueando seu caminho. Bom, nesse ponto, você tem 2 opções. Ou você fala educadamente para ele desobstruir o caminho para que você possa sair com o carro, ou você pega um macaco hidráulico e ensine uma lição a essa pessoa bem inescrupulosa. Irritado ao extremo pelo descuido do seu vizinho, que roubava seu lugar de estacionamento, o mecânico decidiu puxar as armas grandes. Ele se armou com um macaco, com o qual conseguiu levantar o veículo do seu vizinho. O mecânico então estacionou o carro um pouco mais longe, em um canto tão apertado que seria quase impossível tirá-lo de lá sem a ajuda de uma empilhadeira. Excrementos de cachorro. As brigas de vizinhança geralmente terminam com um aperto de mão entre adultos responsáveis e, por que não, um bom chocolate quente compartilhado ao redor de uma lareira. Isso deve acontecer só nos sonhos, porque no nosso mundo isso não é comum de acontecer. E as diferenças entre vizinhos são resolvidas com mais tapas e xingamentos do que com conversa e tolerância. Nessa sequência da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, um conflito de vizinhança degenerou-se de uma forma inesperada e avisamos que não é muito bonito de se ver. Brenda Mullins é uma moradora do bairro com quem você não deve procurar problemas,
porque ela não vai hesitar em arrastar você na lama se ela alguma vez tiver você em sua mira. Seu vizinho do lado sofreu as consequências quando seu cão teve a infelicidade de urinar no jardim desta bruxa. Bom, imagine que ela não hesitou por um segundo em ir pegar os excrementos do bom cachorro e manchá-los na porta da frente do seu pobre vizinho. Imagine a reação do infeliz voltando para casa depois de um duro dia de trabalho e encontrando-se de nariz a nariz com as fezes dos seus próprios cães. Varredor inteligente. Agora para a China, que mostra também que nossos amigos chineses têm muita continuidade de pensamento, especialmente quando se trata de educar as pessoas. Nessas fotos hilárias, você vê um antigo funcionário municipal encarregado da limpeza que enlouqueceu. A razão do seu estresse e ataque é um motorista atrevido que estacionou seu carro em um lugar reservado aos deficientes. O motorista até levou sua insolência ao ponto de provocar o velho limpador de rua, mas ele não teve a gentileza de fazer isso, porque o funcionário tem mais de uma carta na manga, e a sua vingança ele vai fazer. O bom varredor começou colocando as caixas ao redor do carro, até que ele o cercou por todos os lados. Só posso imaginar a cara desse motorista quando ele volta ao seu carro e ele está rodeado de caixotes de lixo. Fogos de artifício no Brasil. Algumas pessoas não hesitam em resolver seus conflitos de vizinhança usando artilharia pesada, até mesmo com bombardeio aéreo. Talvez você não acredite em mim? Bom, vou deixar você descobrir essa sequência surpreendente que vem daqui do Brasil mesmo. Nessas imagens incríveis, você pode ver um drone carregado de fogos de artifício, bombardeando um grupo de jovens na rua. Os jovens eram bem barulhentos por seu vizinho, que então não encontrou nada melhor do que fazê-los dispersar, bombardeando-os do céu graças ao seu drone e a um pequeno estoque de fogos de artifício. Esse evento vai ficar para sempre marcado nesse bairro. E a molecada não vai voltar a fazer isso tão cedo. Chega de barulho noturno pro bairro, que finalmente encontrou paz e sossego. Tudo graças ao vizinho malvado e o seu drone bombardeiro sagrado. Um agricultor furioso. Você sabe o que dizem sobre os agricultores, não é? É aconselhável nunca pisar perto das suas colheitas, com risco de problemas para você. A sequência que você vê vem da Croácia, da capital, Zagreb. Este pequeno e charmoso bairro costumava ser muito tranquilo, não faz muito tempo, mas com o aparecimento de grandes camelôs na rua, Jakubek, o nome do bairro, tornou-se um lugar tumultuado, com muito trânsito, barulhos de carros e buzinas para todo lado. Mas até agora os moradores não reclamaram e aceitaram seu destino sem muita relutância. Mas houve a gota d'água. E a gota d'água, meus amigos, é alguém achar que propriedade privada é espaço para um estacionamento gratuito. Isso não é a coisa certa a fazer, pelo menos para este fazendeiro, porque estacionar não autorizado em seu campo é como entrar em guerra com ele. Portanto, não se surpreenda se ele voltar com uma arma ou uma espingarda, porque para esses velhos que conheceram a Segunda Guerra Mundial, a terra é sagrada. Felizmente para os motoristas que tiveram a ousadia de estacionar ali, o fazendeiro não encontrou o rifle. Então, ao invés disso, ele pegou seu trator e, como você pode ver nessas fotos hilárias, começou a cavar profundamente ao redor dos carros. Com estas valas cavadas na lama, nunca que esses carros vão conseguir sair daí, a não ser que seja com um reboque. Seus proprietários terão que pagar uma quantia para mover os veículos, muito mais do que teriam pago por uma vaga de estacionamento. Só assim eles aprendem. Um vizinho que procura o cão. Você já viveu ao lado de alguém que tem um cão? Se sim, você vai entender o que este pobre inglês desempregado teve que aguentar e ser herói, apesar da situação. Andrew Nicklin é um corajoso homem de 50 anos, de Birmingham, na Inglaterra, que passa a maior parte do seu tempo em casa desde que foi despedido do emprego. Mas embora ele possa aproveitar seu tempo livre agora, ele ainda tem dificuldade de se concentrar quando está em casa. Seu vizinho tem um cão que late o dia inteiro, como se ele estivesse constantemente tentando irritar ele de propósito. O Andrew, que não suportava este latido, reclamou várias vezes ao vizinho, mas não adiantou de nada, e o vizinho até o insultou quando ele foi reclamar várias vezes. Você pode pensar que Andrew ficou chocado com o vizinho, mas obviamente você não conhece o Andrew, mas ele tinha vários cordelinhos no arco, e o mínimo que podemos dizer é que ele gosta de sua vingança como um profissional. A ideia brilhante que este homem corajoso tinha era finalmente muito simples: dar ao seu vizinho o gosto do seu próprio veneno. Então ele pegou um gravador, gravou os latidos infernais e ficou tocando em alto-falantes bem altos nas 3 da manhã. Imagina o rosto do vizinho quando acordou assustado de madrugada, ouvindo os latidos do seu próprio cachorro. E nem preciso falar a sua reação quando ela finalmente percebeu que era apenas seu vizinho. Imagina a raiva que ele ficou. Um aposentado coloca cartazes. O que você faz quando o cão do seu vizinho não para de defecar no seu gramado? Bom, um residente de um bairro na Flórida, cansado desse tipo de maldade, teve uma ideia brilhante. Joe McElroy é simpático e aposentado que só quer regar as suas rosas e cuidar do seu pequeno jardim, sem ter que encontrar cocô de cachorro no seu gramado. Mas esse simpático homem está sem sorte.
porque seus vizinhos quase todos têm cães e têm um hábito irritante de fazer cocô logo no seu gramado, direto. É claro que ele falou aos vizinhos sobre o seu problema e reclamou várias vezes, mas, bom, não adiantou de nada. Mas Joe ainda não desistiu e, diante do desleixo dos seus vizinhos, ele tomou medidas. Quer saber o que ele fez? Eu falo pra você na semana que vem. Brincadeira, eu vou te contar. Ele colocou câmeras em todo lugar em seu jardim. E não só isso, ele também colocou vários sinais de alerta com mensagens bem engraçadas. Então os vizinhos agora sabem que ele não está de brincadeira. E, como por milagre, Joe não achou mais excrementos de cachorro no seu jardim. Parece que a sua mensagem deu certo. O vizinho com a motosserra. Vamos agora para uma cidade na Austrália, Geelong, uma terra de aventuras e de árvores, mas também de bastante briga entre a vizinhança. Nesta filmagem, feita por uma câmera de vigilância, você pode ver o momento exato em que um homem corta a árvore do seu vizinho depois de aparecer em seu jardim, armado com uma motosserra. A árvore talvez já tinha seus galhos saindo do seu lado do jardim, o que justificava ir direto para o jardim do seu vizinho para cortá-la. Ninguém sabe por que ele não cortou apenas o galho pendurado na sua casa em vez de arrancar a árvore inteira, porque mesmo quando confrontado com as imagens que o mostram cometendo seu pequeno crime, ele negou tudo, como se o que ele fez fosse um delírio psicótico e não se lembrava. Compra de carros antigos. Nos Estados Unidos, as HOAs, HOAs, que significa Home Owner Associations, são uma espécie de união de coproprietários, mas com poderes mais amplos. Essas associações quase tirânicas têm uma série de leis que devem ser cumpridas. Leis que, por sinal, são bastante abusivas. Você pode receber uma carta de advertência só por deixar a porta da sua garagem aberta, ou se você tiver um pedaço de asfalto que quebrou em frente à entrada da sua garagem. Alan Nagel, um corajoso residente do bairro de North Buffalo Drive, também é assediado com cartas do gerente. Eles o reprovam por ter ferrugem em sua cerca ou ervas daninhas no quintal, porque isso prejudica a beleza da vizinhança. O pobre homem, que não suportava ser incomodado quase sempre, finalmente decidiu que havia chegado a hora de fazer algo a respeito. Seu brilhante plano era comprar alguns carros velhos, bem feios, e estacioná-los bem na frente da sua casa. Foi um belo dedo do meio para os seus vizinhos, que agora têm que suportar a horrível visão desses carros velhos em sua bela vizinhança. Ferrugem na cerca e erva daninha eram melhores do que isso. Guerras de cercas. Agora aqui está uma cena de luta entre vizinhos que sem dúvida cairá na história do YouTube. Esta cena dos Estados Unidos mostra um conflito entre vizinhos que aconteceu por conta de uma cerca mal colocada. Um vizinho teve um colapso nervoso quando percebeu que a cerca do seu vizinho estava invadindo sua propriedade. Nessas imagens, ele pode ser visto contorcendo-se em todas as direções com uma fúria incontrolável e denotado pela calma do seu vizinho. E esse vizinho calmo permanece impassível diante desse maluco, preferindo chamar a polícia em vez de querer lutar contra ele. Luta de vassouras. Você gosta de lutas de sabre de luz no estilo Star Wars? Bom, porque é exatamente isso que vamos ver nessa sequência. Não é realmente sabres de luz, mas vassouras. E é verdade que é um pouco menos brilhante, mas o show ainda é bom. Essa luta foi filmada por um dos vizinhos e, como você pode ver, eles estão determinados. Armado com uma lata de tinta, esta jovem menina vai desafiar o seu vizinho do lado, armada com uma vassoura. A jovem guerreira corre para seu apartamento para se armar, desta vez com um bom e velho esfregão. E é aqui que acontece essa luta incrível, diante dos seus olhos bem abertos de admiração. Ela faz até um kata com sua vassoura, digna de um guerreiro samurai. A rotina da manhã. Como se filma um documentário sobre chimpanzés no meio da cidade? Bom, vá morar nas proximidades desta família australiana e tem que aturar um vizinho que talvez é do planeta dos macacos. Basta ver o pequeno jogo que ela joga com eles todos os dias quando acordam. Uma espécie de ritual matinal parecido com um macaco que facilmente encontraria seu lugar em uma comunidade de primatas. Como você pode ver nessas imagens surreais, esta jovem histérica está se esforçando ao máximo para provocar os seus vizinhos, que, longe de se assustar com essas artimanhas, estão completamente enervados com o espetáculo que está sendo feito na frente deles. É preciso dizer que na Austrália podemos encontrar todos os tipos de animais selvagens, e uma coisa é certa, esta jovem é um dos exemplos mais raros. O chamado dos corvos. Muitas vezes acontecem disputas entre vizinhos que chamamos um ao outro de nomes. Bom, nessa hilária sequência que você vai ver agora, se trata de corvos. Esta é a ideia milionária deste jovem inglês de Oxford, de se vingar do seu vizinho com quem está constantemente em guerra. Uma guerra em que todos os meios são bons para tornar a vida do outro completamente insuportável. Bem, este homem de 37 anos decidiu chamar todos os corvos da região, usando um assovio especial de pássaro. Num piscar de olhos, centenas de corvos voaram dos 4 cantos do mundo e adivinhe onde eles pousaram. Você acertou, eles voaram direto para a casa do pobre vizinho que pensou que estava revivendo uma cena do filme do Alfred Hitchcock. Nem precisa dizer que os corvos festejaram no jardim dele.
roubando as melhores frutas do seu pomar. Conflito por causa de caixotes de lixo. Os vizinhos podem concordar em tudo, exceto quando se trata da localização de caixotes de lixo. É verdade que ninguém gosta de estacionar seu carro bem ao lado dos caixotes de lixo, nem que seja por medo de bater neles ao estacionar, sem mencionar os maus cheiros que emanam deste verdadeiro ninho de micróbios. Nesta sequência, você vai testemunhar uma luta entre vizinhos que degenera um pouco e acaba em uma ninhada. É verdade que as imagens parecem vir de um universo paralelo, tanto que são surreais, mas eu te garanto que é realmente aqui, no planeta Terra, que essa briga entre caixotes de lixo está acontecendo. Parede de retenção. E voltamos a esta sequência na Austrália, onde vimos que as lutas de bairro são quase um esporte nacional. É no bairro Enderson Park, na periferia oeste de Sydney, que nos encontramos, antes de tudo, testemunhando este conflito de vizinhança, que é no mínimo hilariante. Este velho casal chinês aposentado está em desacordo com seus vizinhos por causa da construção de um pequeno muro de contenção por eles. Mas é preciso dizer que, para estes velhos chineses, este muro, que eles consideram ser sua propriedade, é como a Grande Muralha da China, e eles juram demoli-lo tijolo por tijolo. Máquina Infernal 2. Aqui está outra máquina infernal, especialmente feita para tornar a vida insuportável para seus vizinhos. Graças a este engenhoso sistema, este gênio foi finalmente capaz de se vingar dos seus vizinhos de cima, que o incomodam desde que se mudaram para cá. A máquina improvisada está fazendo seu trabalho muito bem, porque da última vez que verifiquei, os vizinhos se mudaram para um prédio um pouco mais calmo, o que é uma pena para as pessoas noturnas crônicas. Dedo de honra. E para terminar com uma nota de humor negro, aqui está o presente de Natal muito especial que uma jovem americana da Louisiana deu ao seu vizinho, com quem ela teve uma briga não há muito tempo. Para desejar-lhe um Feliz Natal da sua maneira, ela decidiu instalar um enorme dedo médio luminoso no telhado da sua casa, oferecendo ao seu querido vizinho uma decoração que ela poderia ter feito sem ela. Nos comentários, diga-nos o que você acha dessas surpreendentes e engraçadas histórias de vingança do vizinho. Não se esqueça de se inscrever e clicar aqui para outros de nossos vídeos.